Ouvi o Jorge Larra falar que o desencarne se dá em torno de uma data prevista. O suicídio, sabemos que é uma antecipação infeliz. E quando, numa situação banal, uma pessoa saca uma arma e mata a outra, ninguém veio para ser assassinado, mas a morte da vítima estaria programada? Porque, em um dos seus livros, Richard Simonetti aborda o assunto, dizendo que, se os filhos da vítima, agora órfãos, se desencaminharam na vida por falta da presença, arrimo e orientação paternos, e isso vai para a conta do assassino. Pode falar sobre isso, por favor? Obrigada. Posso sim. É Iris o nome dela, né? Iris é o seguinte. Realmente a gente não veio programado para ser assassinado. Nós viemos com uma programação e de repente a gente pode ser assassinado. Esse assassinato, ele pode estar relacionado a duas circunstâncias. Uma, o assassinato acontece como um instrumento para que se cumpra o meu planejamento. Não, não é possível. Sim, é possível. Nós temos um caso acontecido em que um primo estava limpando a arma e a arma disparou e matou o outro primo. A família ficou revoltada e entrou na justiça para condenar o primo que estava limpando a arma como assassino. E o primo dizia, não, mas eu não matei, foi limpando a arma, foi por acidente. Depois de muitas idas e vindas no tribunal, uma mensagem recebida através de Chico Xavier para o caso falava que o morto dava a mensagem dizendo que o primo havia sido apenas um instrumento para que se cumprisse o planejamento dele. Repara que não houve intencionalidade. Eu não fui dizer, vou matar você de ódio, não é esse. Mas ocorreu um tiro e acabou cumprindo um planejamento sem que houvesse a intencionalidade de matar alguém. Então, às vezes, essa circunstância, ela acaba servindo como o instrumento da lei para que se cumpra o planejamento. Agora, quando existe a intencionalidade, quando a pessoa deliberadamente pega a arma com o objetivo de exterminar a vida do outro, ele pode realmente ser enquadrado numa circunstância diferente. Em que sentido? Quando eu reencarnei, você vem reencarnar para viver 70 anos. Mas cuidado, hein? Você é muito violento, você é uma pessoa muito agressiva. E do jeito que você vive, você pode voltar para cá antes do tempo. Cuidado para não brigar no trânsito, cuidado para não ser violento com o vizinho, cuidado para não ser uma pessoa desse tipo, porque você tem um histórico muito complicado. Mas a sua programação é para 70 anos. Não, eu vou tomar cuidado. Ele reencarna e é uma pessoa violenta. Ele anda armado, ele agride pessoas, ele ofende. E um dia no trânsito, ele se envolveu numa briga no trânsito, atirou numa pessoa. E a pessoa que recebeu o tiro foi para cima dele, tomou a arma e o matou. Aí você diz, estava programado? Programado não estava, mas ele, de certa maneira, mexeu na lei e havia a expectativa de que isso poderia acontecer. Não é só com relação à morte. Olha, você vai casar, cuidado para você não separar. Você vai lidar com dinheiro, cuidado para você não mexer no dinheiro dos outros. Você vai reencarnar para ter esse número de filhos. Cuidado para você não deixar os filhos pela metade. Então, essas circunstâncias estão na programação, mas os mentores, percebendo as nossas fragilidades, eles podem nos dar sinalizadores de que as nossas existências podem não cumprir exatamente o que está previsto. Então, a gente pode voltar antes da hora? Sim, pode voltar. Na segunda parte da sua pergunta, você questiona as responsabilidades que as pessoas têm. Nós assumimos realmente parte da responsabilidade. Eu disse parte, porque eu não posso jogar a integralidade da responsabilidade sobre os ombros de alguém que não promoveu isso diretamente, mas ele assume parcela de responsabilidade. Os filhos que ficam desarvorados e que se perdem também assumem parcela de responsabilidade, porque senão eles ficam isentos de culpa e joga-se tudo na costa do outro que promoveu o assassinato do pai. Quando você tem muitas histórias de filhos que ficaram órfãos e que não se corromperam.
Quando isso acontece, existe uma colocação dos Espíritos no livro Ação e Reação, no capítulo 14. Como que fica a situação daqueles que, cometendo um crime em relação a outra pessoa, a vítima não se esborracha no chão? Por exemplo, o rapaz matou o pai, mas as crianças não se corromperam, as crianças seguiram um caminho bom. Aí então ele vai ficar menos culpado, porque o pai não promoveu a destruição da família, ou ainda um caso mais complicado. O pai era bêbado, vivia no bar, o outro foi e matou o pai. Com a morte do pai, a família até se organizou, a família ficou melhor. Olha, agora quando não tem mais aquele conflito, a mãe organizou os filhos, aí o outro vai dizer, bom, então eu fiz uma boa coisa, que eu matei uma pessoa que estava atrapalhando uma família, vou ter que ter menos culpa por isso. Nessa obra do capítulo 14, é dito o seguinte, que quando a gente faz algo errado e o erro que a gente comete não destrói a vida do outro, ao contrário, às vezes até conserta um pouco mais, como nesse caso aí, extremo que eu estou colocando, os mentores dizem a André Luiz que o homem que atira, o que promove o mal, não enxerga as crianças bem. Por mais que elas estejam bem, ele tem um processo de culpa. Ele, meu Deus, eu acabei com eles, eu matei o pai. Ele não consegue enxergar a dimensão real da situação, porque a culpa que ele carrega dentro de si distorce a realidade e apresenta para ele um cenário que não é o real. E ele acaba impingindo sobre si próprio uma culpa natural em função do ato que ele cometeu e não dos resultados que a família colheu com aquilo que ele fez.